Bom, para quem não me conhece, eu sou o Luiz Patrone Filho, eu sou diretor oficial do trabalho. Estou na carreira de auditoria, vai fazer em novembro agora 16 anos. Já sou mais do público do que do privado, fui da iniciativa privada também por 15 anos. Então sei bem, e fui da iniciativa privada na área da construção, né? Então sei bem quais são aí os desafios aí da segurança e saúde do trabalho na construção, né? Na minha época, dentro do que eu conhecia de segurança e saúde do trabalho, se resumia em 2 palavras: capacete e botina. Tudo que eu sabia de segurança do trabalho, né? Mudou bastante, graças a Deus. Então a gente vai falar, bom, eu fiquei 10 anos, eu entrei na carreira há 15 anos atrás, 16 anos atrás, entrei em Foz do Iguaçu, fiquei 10 anos lá, em 2018 vim para Curitiba, assumi a chefia de segurança e saúde do trabalho do Estado até o final do ano passado, né? Então saí da chefia recentemente e hoje atuo em 2 setores um pouco distintos da construção, que é a área do rural, né? A gente faz fiscalizações no ambiente rural e na indústria da madeira. Vocês devem estar sabendo já que há um projeto setorial estadual de fiscalizações na indústria da madeira, principalmente no desdobro de madeira. Vocês já ouviram falar desse projeto setorial? Levanta a mão só para eu ter uma noção. Quem já ouviu falar? 2 pessoas só? Vocês não sabem o que está acontecendo nesse projeto? Porque a indústria da madeira ela anda junto com a construção, né? Os sindicatos são os mesmos, né? Então, geralmente, o pessoal da construção está sabendo disso. Mas só para falar de uma forma assim, um pouco rápida para vocês, esse projeto começou no início do ano passado, envolvendo as federações, a FIEP e a FETRACONSPAR, Federação dos Empregadores e Federação dos Trabalhadores. E o objetivo desse projeto é fiscalizar todas as empresas, num primeiro momento com mais de 20 empregados. Então foram notificadas no ano passado em torno de 130 empresas com KNAI de desdobramento. Foi envolvida a Casa Civil do Governo do Estado, tivemos reunião com o vice-governador. Foram abertas linhas de crédito das empresas através do Banco de Fomento do Paraná, através do SESI, né? E porque é um setor bem complicado. Se a gente não fizesse algo nesse sentido orientativo também, ia fechando uma atrás da outra, né? Ia fazendo interdições em série, porque é um setor ainda muito atrasado na parte, principalmente de maquinário. Então, nós já iniciamos as fiscalizações, tudo bem que todas foram interditadas, das que a gente fez, mas ao menos algumas já tinham começado a fazer as adequações e já saíram das interdições. Na próxima semana a gente vai estar notificando outras 250 no estado. Tá? Pra vocês terem ideia, essas 100 e poucas empresas que já foram notificadas lá atrás, a FIEP tem a lista das empresas, né? É conhecida as empresas que serão fiscalizadas, elas já sabem que serão fiscalizadas e mesmo assim várias delas, ou todas que foram fiscalizadas, tiveram interdições nas suas linhas de produção. Né? E daí muita gente me perguntou, e na construção vai fazer a mesma coisa? Não, construção, todo mundo está careca de saber, né? Toda a parte de saúde e segurança do trabalho não tem necessidade de a gente fazer um trabalho inicialmente orientativo na construção. Mas isso não impede que a gente venha aqui 10, 15, 20, 30 vezes falar sobre segurança e saúde do trabalho, falar sobre os principais temas sobre saúde e segurança na construção, trazer as alterações das normas, né? As mudanças que ocorreram nos últimos anos, principalmente do início do ano passado para cá, para que a gente também, vocês, se atualize com relação aos itens normativos de saúde e segurança. Como nós estamos no mês de abril, né, temos ali o Abril Verde, né, uma marca muito conhecida por todo mundo, que é o mês de prevenção de saúde e segurança do trabalho, muito por conta desse acidente aqui que aconteceu nos Estados Unidos em 1969, né, nessa cidade de Farmington, onde morreram 78 trabalhadores numa mina de carvão, 19 nunca foram encontrados. Então a OIT, né, marcou o dia 28 de abril como Dia Mundial de Combate a Acidentes de Trabalho. Então nós estamos no mês de abril, fizemos ontem um evento, participei do evento ontem, daí falei para ele, vamos fazer um também,
né, dentro do Sinduscom, para a gente marcar a passagem de abril, que é bem importante. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns dados para que a gente reflita. Não para que vocês tenham os dados e saibam os dados, simplesmente. A gente precisa refletir esses dados, entender esses dados. E essa semana ainda, tive uma pequena briga lá com a Secretaria de Inspeção do Trabalho por conta dos dados de 2022. Já vou explicar para vocês. Isso aqui são os dados de acidentes de trabalho em 2021 no nosso país, dados oficiais, tá? São dados das CADs, das comunicações de acidentes de trabalho. Tá? Na verdade, são dados das CADs e alguns dados também do Ministério da Saúde, porque há acidentes que não são registrados, mas que dá entrada no hospital, dá entrada no pronto-socorro. A Polícia Rodoviária Federal, ela anota, né, registra os acidentes nas rodovias e assim por diante. Então nós temos alguns dados aqui além dos dados das CADs. Então nós tivemos registrados lá 439 mil acidentes de trabalho em 2021. Tá? 17 mil doenças ocupacionais, 1.436 óbitos. Tá? Se a gente fizer um recorte da indústria da construção aqui, ó, 32 mil acidentes de trabalho, 360 doenças e 214 óbitos. Tá? Se eu pegar alguns dados aqui, rapidamente a gente já vê que são dados furados. Né? 360 doenças da indústria da construção no país inteiro, num ano. Parece razoável isso? Depois eu vou trazer um dado para vocês, mas eu vou adiantar. No Reino Unido tem 80 mil trabalhadores doentes só da construção. É 1/3 da nossa população. E a gente está falando em 360, um país que nem o nosso, do tamanho do nosso. Né? Se a gente pegar aqui só no Paraná, os dados são esses aqui: 34 mil acidentes, 925 doenças, 140 óbitos. Na indústria da construção, recorta isso aqui: 3 mil acidentes, 23 óbitos e 21 doenças. Na época da pandemia, eu fiz muitas essas apresentações e cada vez que eu fazia essa apresentação, eu ia no obituário de Curitiba. O obituário de Curitiba, se vocês pesquisarem lá, ele traz a relação de óbitos dos 2 últimos dias. Todo dia tem pelo menos, os dados dos últimos 2 dias, pelo menos 3 ou 4 pedreiros, serventes, todo dia. Aqui, ó, 21 óbitos na indústria da construção no ano inteiro no Pará. Então, esses dados são muito subnotificados. A gente já vai fazer um comparativo para vocês verem isso, tá? Aqui o recorte, né, por cidade, até por curiosidade, para saber como que isso acontece. Esse aqui é um dado interessante, porque mesmo que haja subnotificação, a subnotificação ela tende a ser proporcional também por cidade. Então, metade dos acidentes aqui que ocorrem é na capital. Olha aqui, ó, o número de acidentes ignorados aqui. Esses daqui são aqueles que são possivelmente ou quase certamente acidentes decorrentes do trabalho. Tá? Aqui por atividade econômica, fabricação de produtos alimentícios. A gente sabe que o Paraná é uma potência, né? Esses aqui são dados do Paraná. É uma potência na parte alimentícia, principalmente frigoríficos. Temos muitos acidentes em frigoríficos. A área de saúde historicamente registra seus acidentes, então a gente não tem quase subnotificação na clínicas, hospitais. Qualquer furo de dedo é registrado dentro do hospital. Qualquer cortezinho, qualquer pequeno acidente é registrado dentro do hospital. O que não acontece em outros setores, né? E aqui os óbitos, né? O campeão de óbitos, não só no Paraná, mas como no Brasil inteiro, é o transporte de carga. São os motoristas. Então, a atividade econômica que mais mata os trabalhadores no país e no Paraná também é o transporte terrestre, né? Os caminhoneiros. Aqui o recortezinho da indústria da construção, né? Para vocês terem uma ideia. Depois eu disponibilizo esses dados para vocês, tá? A apresentação inteira eu vou disponibilizar para vocês podem ter acesso. E quem mais sofre é quem tem menos escolaridade, é o servidor. Isso se repete em outras. Se a gente fizer um recorte aqui de tirar a indústria da construção, colocar a indústria de transformação, a indústria alimentícia, qualquer outra, serviços, qualquer outra atividade, a gente sempre vai ter
ou quase sempre vai ter aquele com menos escolaridade. A gente tem mais acidentes em obras de infraestrutura, que são obras de grande porte, né, do que naquelas obras de menor porte. E aqui um comparativo, esse é aquele que faz a gente pensar, né? Então esse aqui é aquele dado que eu trouxe para vocês, de 439 mil acidentes. Se a gente pegar os dados dos Estados Unidos, através da OSHA, que é do Departamento de Trabalho americano, a gente tem 2,7 milhões de acidentes em 2020. Isso aqui é dado de 2021 no país, isso aqui é o dado deles de 2020. Olha a diferença de número. 400 mil acidentes aqui, e nos Estados Unidos, 2,7 milhões de acidentes registrados. Se a gente pegar no Reino Unido, esses aqui são os dados do Reino Unido, a gente tem 1,3 milhão de acidentes. O Reino Unido é 1/3 da nossa população. Os Estados Unidos é 1,5 vezes. Mas olha a diferença, né? Pior do que ter os acidentes é não ter dados reais dos acidentes que a gente tem. Então, sempre quando a gente ouvir qualquer estatística de acidente, seja de qual veículo for, seja de qual órgão for, tenham em mente que os nossos dados de acidentes são péssimos em termos de qualidade e não refletem quase nada a realidade que a gente tem. Tem um estudo de um colega auditor fiscal do trabalho, lá do Rio Grande do Sul, que ele constatou que para cada óbito existem outros 5 ou 6 óbitos não registrados. Ele fez lá uma pesquisa lá no Rio Grande do Sul, com o Ministério da Saúde, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, né? Então ele constatou que para cada óbito desses aqui registrados aqui, né, oficialmente existem outros 5 ou 6 óbitos não registrados. Aqui os óbitos, comparativo, né, nos Estados Unidos. E aqui é uma coisa interessante no Reino Unido, porque esse número baixo de óbitos lá no Reino Unido são aqueles registrados pelos empregadores. Lá existe o RIDOR, né, que é essa plataforma onde os empregadores registram, como se fossem as CACs, né? Mas eles têm dados lá, por exemplo, que por ano estima-se que 13 mil trabalhadores morrem todos os anos decorrentes de exposição ao trabalho relacionada a poeira e questões do pulmão. 13 mil por ano. E outros 12 mil relacionados a produtos químicos. Então, estima-se que no Reino Unido morrem, por exposições passadas e presentes no trabalho, 25 mil trabalhadores por ano. Eles têm 450 mil acidentes, doenças registradas por ano relacionadas à ansiedade, depressão e estresse. Todos os anos. Só o que a gente tem de acidentes, os 400 mil por ano, eles têm só de registrado de depressão, ansiedade e estresse. Quais são os nossos números de depressão, ansiedade e estresse? Na construção civil tem muita depressão, ansiedade e estresse? Ou historicamente o trabalhador da construção bebe muito porque é só aquilo que ele gosta, de tomar uma cachaça, né? Então são reflexões que já passou da hora da gente fazer, né? Eu na época ficava alojado com o trabalhador e tudo mais, achava bonito, né? Achava que era isso mesmo. Hoje, aqui os dados, aquele que eu falei para vocês, 81 mil trabalhadores hoje no Reino Unido sofrem, um quarto deles de estresse, depressão e ansiedade. Da construção. Da construção. Então, a nossa realidade não está muito diferente disso. A única diferença é que a gente não trata essa questão. Tá? Então, vamos falar um pouquinho da NR1, né? Mais precisamente do gerenciamento dos riscos ocupacionais. Vamos falar do programa de gerenciamento dos riscos e quais são as ferramentas que é trazida por essa nova revisão de norma, que pode também e deve abranger essas questões relacionadas à depressão, ansiedade, estresse, também na indústria da construção. Tá? Aqui o QR Code para vocês acharem a norma. E aqui é importante a gente saber, e isso me ajudou muito, eu só entendi de fato o texto da NR1, ou o texto do item 1.5 da NR1,
que é onde traz o gerenciamento dos riscos ocupacionais, quando eu li esses dois documentos aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês, sem a leitura desses dois documentos aqui, fica bem difícil de você entender o que é o GRO da NR1, tá? Primeiro, esse documento aqui, as diretrizes para a gestão de saúde e segurança do trabalho, foi editado pela Organização Internacional do Trabalho lá em 2001, e depois nós tivemos essa norma. Na verdade, antes dessa norma, nós tivemos essas duas normas aqui, e a ISO 45001 de 2018 substituiu a OSAS lá de 99, tá? Então, hoje, a única norma de saúde e segurança do trabalho possível de ser certificada é essa daqui, ó. É a ISO 45001. E a leitura dela é obrigatória. Sem ler, repito, sem ler a ISO 45001, fica bem difícil de entender aquelas etapas que estão lá dentro do item 1.5 da NR1. Tá? Então, a NR1 nasce desses documentos, eles foram fonte de consulta, além de um documento que também já existia lá em 2009, 2010, né, que é um documento que, na época, era uma revisão, e a NR1 ia ser feita uma revisão dela. Quem coordenava esse grupo de trabalho na época era o professor Gilmar Trevelato, da Fundacentro. E aí, né, aqui para trazer a norma para vocês, essa norma está na BNT, ela está traduzida, tá, mas tem que pagar lá, não tem jeito, né? Esse outro documento está na internet disponível, tá? Isso aqui é só vocês fazerem uma busca que vocês vão pegar, vocês vão conseguir baixar lá, seja no site da OIT, seja de um outro site qualquer, tá bom? Então, vejam que aqui eu vou mostrar para vocês que a norma ela vem sendo amarrada desde as definições da ISO 45001. Quando a ISO 45001 fala assim que o objetivo de um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional é fornecer uma estrutura para quê? Para gerenciar os riscos. Isso aqui está na ISO. Então a ISO é um sistema de gestão onde a organização tem que fornecer uma estrutura para quê? Para gerenciar o risco. Como é que eu faço o gerenciamento de riscos? Aí está lá na NR1. Está lá no item 1.5 da NR1, cujo título é Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais. Então, da onde que nasceu o GRO? Nasceu desse primeiro item lá da ISO 45001. Tá? E o que é fornecer uma estrutura? É tudo. É fornecer o prédio, a mão de obra, os recursos humanos, os recursos financeiros, dar as condições, né, necessárias para que se faça esse gerenciamento dos riscos ocupacionais. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui o GRO dentro de um sistema de gestão. Então, a ISO 45001, ela certifica o sistema de gestão da empresa. Ah, mas se a minha empresa tiver um outro sistema de gestão, eu tenho que fazer o sistema de gestão da ISO 45001? Não. Não tem nenhuma obrigatoriedade de você fazer o sistema de gestão, a certificação da ISO 45001. Mas vai ajudar demais. Vai ajudar bastante, tá? Agora, desde que seu sistema de gestão não entre em conflito com as normas regulamentadoras, com a legislação vigente. Teu sistema de gestão tem que atender tudo isso que foi revisado recentemente nas normas regulamentadoras. Tá? Então, aqui o objetivo lá da NR1, estabelecer as disposições gerais, né? Ou seja, trazer as diretrizes, os requisitos para o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, está na NR1 as diretrizes para o GRO. Então, a leitura da onde que você vai trazer a sua estrutura de gerenciamento de riscos ocupacionais, através da NR1, tá? Item 1.5. Aqui eu acho importante falar porque isso aqui não está no texto da NR1, mas está lá no glossário. Ele traz a definição de prevenção, mas muito mais importante do que definir prevenção é mostrar a necessidade dessa hierarquia aqui. A gente vai falar dessa hierarquia aqui, né? Hierarquia de medidas de prevenção para primeiro evitar, depois evitar ou eliminar o risco ocupacional, não conseguindo minimizar esse risco
ou controlar esses riscos. De que forma? Com medidas de proteção coletiva, com medidas administrativas, com medidas de organização do trabalho, com medidas de proteção individual, e aí a gente vai ver o que a norma fala um pouquinho mais lá para frente, tá bom? Então, o GRO, esse gerenciamento dos riscos, ele serve para todos os riscos ocupacionais, ou melhor, para todos os perigos identificados, tá? A NR9 anterior, por que a NR9 anterior? Porque era a NR9 que trazia o PPRA, certo? Então agora a gente não temos mais o PPRA, temos um PGR que está lá na NR1. Mas a NR9 trazia a necessidade de identificação de perigos e avaliação de riscos, dos riscos físicos, químicos e biológicos. Não era isso? O PGR não mais. PGR são todos. Quaisquer outros que o profissional identifique. Tá certo? Para qualquer perigo identificado, será necessário avaliação desse perigo e proposição das medidas de controle. Então, não temos mais só um documento amarrado em riscos físicos, químicos e biológicos. Mas muita gente pode dizer assim, mas eu já colocava lá no meu PPRA riscos relacionados a fatores econômicos ou os riscos relacionados ao acidente. Mas a norma não obrigava a fazer isso. Não era obrigatório. Tá certo? Se colocava, mas não era obrigatório. Agora não. Agora é obrigatória a identificação de todos, a avaliação de todos os riscos, a identificação de todos os perigos. Até aqueles que vão surgir daqui a uma década. Né? Surgem novidades o tempo todo. Hoje a gente tem as nanopartículas. Já vamos trabalhando danada aí para o pessoal de saúde e segurança do trabalho, dependendo do setor que vai trabalhar. Né? Está previsto a nanopartícula aqui na NR1? Está previsto. Todos os perigos têm que ser identificados, avaliados e medidas de controle para eles. Tá? Então aqui eu só coloquei simplificadamente, né? Onde é que nós encontramos esses perigos? Né? Nas normas regulamentadoras, nas leis, nos decretos, nas portarias e todos os lugares aí necessários. Tá? De quem é a responsabilidade para implementar esse gerenciamento dos riscos ocupacionais? Assim como do PPRA, a responsabilidade é da organização. E aí, a NR1 aproveitou e expandiu o que é uma organização. Tá? Então, a organização é um empregador, é a empresa, é uma parceria, é o empreendedor individual, o produtor rural, enfim. Todas essas figuras jurídicas que estão aí. Certo? Depois, lá para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre terceirização. E aí a gente vai abordar um pouquinho também dessas questões. Tá? Aqui uma coisa importante. Quando a gente falar de terceirização, eu vou voltar um pouquinho também nesse tema. A gente falou de organização e é essa organização que é responsável pelas questões de saúde e segurança do trabalho. Quem fala isso? A OIT já fala isso lá no seu documento, né? Ela fala lá, o empregador deve ter responsabilidade global, né, pela proteção e saúde e segurança do trabalho dos trabalhadores, proteção da segurança e saúde dos trabalhadores. A ISO 45001 vai falar na mesma direção, vai falar a mesma coisa, e, por coincidência ou não, a reforma trabalhista lá, trazida pela Lei 13.429 de 2017, trouxe a responsabilidade da contratante frente aos trabalhadores das contratadas nos quesitos relacionados à saúde e segurança dos trabalhadores. Tá? A leitura da ISO 45001 e da OIT é muito mais ampla do que essa trazida pela legislação brasileira. Porque se vocês lerem lá o documento da OIT e lerem a ISO 45001, vocês vão perceber lá que eles vão falar de cuidados não só com os trabalhadores, os fornecedores, os clientes, os vizinhos, com a comunidade, com a cidade onde você está inserido. É muito mais amplo. É aquilo que o mundo já está percebendo em relação ao comércio entre os países, né? Que já está muito solidificado nas questões ambientais. Países que desmatam têm um problema danado nas relações comerciais com outros países.
nos últimos anos isso ficou muito, muito evidente. Vocês viram o noticiário para tudo quanto é lado, né? Nas relações, com relação à saúde e segurança do trabalho, nós ainda estamos atrás da questão ambiental, mas chegaremos lá também. Tá? Alguns anos atrás, quando deu aquele boom industrial, principalmente na China, a China foi muito criticada quando abriu lá diversas fábricas e colocaram os trabalhadores lá em jornadas exaustivas, né? Vocês lembram disso, né? E está aí, né? A gente está numa fase muito noticiária de trabalho escravo, né? A gente tem feito muitos resgates de trabalho escravo no país, infelizmente, né? E isso tem repercussão global também, porque existe uma cadeia alimentícia que é impactada com relação a essas questões, né? Só para exemplificar, algumas semanas atrás eu estava na região de Guarapuava, fui em 2 fazendas, tinham 9 crianças trabalhando, né? Crianças descalças, sem, não podem falar EPI, nada, não tinha absolutamente nada, não tinha água, não tinha banheiro, crianças de 15, 16 anos fazendo colheita de batata. Provavelmente muitas dessas batatas a gente come, né? Então é isso que a gente não pode tolerar, é isso que a gente tem que mudar, né? Então as responsabilidades da organização, está aqui, a gente vai falar com detalhe, essas aqui são as etapas lá do gerenciamento dos riscos ocupacionais, mas a norma coloca lá como responsabilidade da organização evitar os riscos, identificar os perigos, avaliar e classificar, implementar as medidas de proteção e fazer o acompanhamento, né? E esse acompanhamento vai de encontro, ou vai ao encontro do que está lá na ISO 45001. A ISO 45001, lá no início do texto, ela já fala, este documento é baseado no processo PDCA, Processo de Melhoria Contínua. E a NR1 incorporou isso. Tem um item que a gente vai ver para frente, que a gente vai... Ah, tá aqui, ó, é esse item aqui, ó. Tá? A NR1 vai falar assim, a organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar o desempenho ISST. Não está escrito ali que é para manter o desempenho ISST. Não está escrito ali que é manter o bom desempenho que a empresa já tem. O que está escrito ali é que ações necessárias para melhorar o desempenho ISST. Por que está escrito melhorar? Porque a ISO 45001 foi fonte de consulta para a construção desta norma. E ela é baseada no processo PDCA, tá? Está aqui o ciclozinho do processo PDCA. Eu coloquei aqui de forma exemplificativa alguns itens que podem indicar processo de melhoria contínua na empresa. Tá? Se eu fosse fazer uma auditoria, num documento, num programa de gerenciamento, num inventário de riscos ou num plano de ação, provavelmente, para eu identificar um processo de melhoria contínua, eu verificaria algum desses itens aqui. Tá certo? Aí, ó, um processozinho de melhoria contínua de forma resumida, para vocês verem o funcionamento das etapas do GRO. Então, o que eu faço? Eu identifico o perigo, avalio o risco, determino as medidas de controle. Aí eu implemento essas medidas de controle. Monitoro essas medidas de controle ao longo do tempo e tomo decisões a partir daí, né? Tomar as medidas para melhoria contínua e alcançar os resultados pretendidos. Um processo cíclico que não se encerra nunca, tá? E aí, esse gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir obrigatoriamente um programa, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Lembrando, aproveitando que eu falei do rural, que lá na NR31 a gente tem o PGR-TR. Tudo que se relaciona às normas regulamentadoras não vale, ou quase nada vale para a NR31. Tá? No meio rural, sempre consultem a NR31. Lá tem o PGR próprio, lá tem a CIPA própria, lá tem o SESBIT próprio. Então, a parte rural é uma particularidade que está lá na NR31. Mas para todas as outras atividades econômicas,
inclusive a construção, a gente tem o PGR. A gente não tem mais na construção 2 documentos. A gente tinha o PPRA e o PCMAT. Quase esqueci o nome do PCMAT. Já está ficando para trás já, né? Então, o PPRA e o PCMAT. A gente não tem aquele monte de PPRA dos terceiros, né? E a gente vai falar um pouquinho para frente disso também. Então, a gente tem o PGR, tá? O gerenciamento dos riscos não é um documento. O programa de gerenciamento dos riscos também não é um documento. É um programa. Tá? São o resultado dessas ações necessárias para atuar nos riscos. Tá? O PGR é composto de vários documentos. Aí nós vamos verificar, nós vamos ter lá o inventário de riscos, no plano de ação, pelo menos esses dois, mas vamos ter muitos outros documentos também. Beleza até aqui, pessoal? Pessoal, vão perguntando, tá? Não vamos deixar para fazer pergunta no final. Se quem quiser interromper, fazer algum questionamento, fique à vontade, tá bom? Oi? Aproveitou já, né? Sim. Esse período, eu sou mais da área da construção. Esse tempo aí na auditoria fiscal da construção. Você viu alguma empresa fazer valer realmente o PGR? Ou você viu bastante PPRA no título? Vamos lá. O PGR está válido desde o dia 2 de janeiro do ano passado. Né? Ele é relativamente novo ainda. Né? Antes dele entrar em vigência, tinha empresa de construção que nem fazia o PPRA, que nem fazia o PCMAT, ou tinha o PPRA 1 e o PCMAT 1. Poucas empresas ainda se deram conta, não só na construção, como nos setores variados, do funcionamento do PGR, de como ele realmente funciona. O que se quer desse programa de gerenciamento de risco? Tá? São raros os programas que atendem aquilo que vocês estão vendo aqui hoje. Tá? A grande maioria, para responder a tua pergunta, trocou de capa. Tirou o PPRA, agora colocou o PGR, e manteve o mesmo programa. Tá certo? Só que agora, do ponto de vista até da auditoria, ele está muito mais simples de se auditar esse documento. Tanto é que, eu não sei se eu trouxe aqui nessa apresentação, mas se eu não trouxe, depois eu mando para vocês. Eu tenho um slide que eu montei um esquema de auditoria que vocês podem utilizar também, tá? Para ver um passo a passo, para ver se o programa de vocês está atendendo os itens da NR1. Tá? Então vamos lá. Ó. Nós temos um sistema de gestão, a empresa tem um sistema de gestão, seja certificado ou não, que vai ter que dar uma estrutura para você fazer o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Esse gerenciamento tem que constituir um programa, e esse programa tem vários outros. Esse programa ele é composto de vários documentos: inventário de risco, plano de ação, análise econômica do trabalho, análise preliminar econômica, programa de conservação auditiva, programa de proteção respiratória e assim por diante. Projetos, laudos, medições, tudo aquilo que for necessário para constar do programa de gerenciamento de riscos. Tá? Aqui eu falei para vocês isso lá atrás, né? O programa de gerenciamento de riscos pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que cumpra as exigências das normas regulamentadoras, tá? E dos dispositivos legais de segurança e saúde do trabalho. Rubens, vamos lá. Então você quer o PGR, agora que você já falou sobre o PGR, então uma avaliação para o PGR apenas qualitativa já não é eu diria... Quando você falou de medições, exatamente sobre avaliação quantitativa, não é verdade? Quando é medições, geralmente mas eu diria que é o contrário. Hoje, a direção que se toma com relação aos programas, com relação à parte de higiene ocupacional, com relação lá à parte da NR15, que traz lá os parâmetros que agora vão estar na 9, depois eu explico isso direitinho para vocês, é no sentido de, primeiro, uma avaliação qualitativa, para que depois você parta para uma avaliação quantitativa. Não é para sair medindo tudo que tem para ser medido. Tá?
Então, tem que sempre passar pelo crivo do profissional uma avaliação qualitativa. A partir dessa avaliação qualitativa, lógico, não é assim, olhei, beleza e toco o barco. Existem técnicas para isso, né? A partir de uma avaliação qualitativa, ele vai dizer se precisa aprofundar ou não aquela investigação de determinado agente, seja químico, seja físico, seja biológico. Tá certo? Inclusive na questão ergonômica. Se a gente lê lá o novo texto da NR 17, o novo texto da NR 17 não traz a obrigatoriedade de você fazer análise ergonômica de trabalho. Isso era uma dúvida que muita gente tinha no texto anterior da NR 7, da NR 17. Inclusive eu. Porque pelo que estava escrito lá, não estava claro de que a empresa não precisava fazer análise ergonômica de trabalho. Então, com o novo texto da NR 17, ficou muito mais claro. Então, a empresa é obrigada a fazer uma análise preliminar ergonômica. Isso é obrigado a fazer. E a partir dessa análise preliminar, se necessário, se essa análise preliminar indicar, aí você tem que fazer uma análise ergonômica do trabalho. Tá certo? Então aqui, ó, comparativo PPRA-PGE, também já falei para vocês. E aqui, uma pequena estrutura disso. E duas fases bem importantes. Tá? São essas fases aqui que fazem a diferença da efetividade desse programa junto aos trabalhadores e junto à organização da empresa. Tá? Não tem como, pessoal, a gente fazer um programa, qualquer tipo de programa, se nós não consultarmos os trabalhadores. São eles que botam a mão na massa. É ele que opera o caminhão. É ele que levanta a parede. É ele que faz a forma. Então, não adianta propor solução sem conversar com ele. Não adianta avaliar sem conversar com ele. Às vezes, se você tem uma equipe muito bem preparada, uma equipe experiente, uma equipe de pouca rotatividade na empresa, você vai ter uma avaliação de risco muito melhor do que, ou seja, o resultado dessa avaliação de risco vai ser muito melhor do que aquela empresa que tem uma grande rotatividade de trabalhadores. Então, a gente precisa entender a percepção dos riscos desses trabalhadores. Ontem, lá na Universidade Positivo, no evento, alguém falou sobre melhorias sobre os atos inseguros. Ato inseguro é uma palavra muito já antiga, em desuso, estava lá na NR1 antiga. E por que foi alterado? Por que não existe mais essa condição insegura? Vocês acham que existe condição insegura? Vamos tentar entender o que seria uma condição insegura? Por exemplo, um cara na China, num andaime de bambu, a 100 metros de altura, em cima desse andaime sem cinto de segurança. Isso é uma condição insegura? Para vocês ou para ele? Porque se você olhar o vídeo, parece que ele está como se estivesse em casa. Então a condição, aquilo que a gente chama de condição insegura, tem muito a ver com a percepção do risco de cada um. Tá? Então essa condição insegura, em tese, ela não existe. Ela depende da percepção do risco. Por isso que aquele trabalhador da construção que fica lá às vezes na 10ª, vamos trazer para o nosso exemplo. Você passa lá, o cara está na 10ª laje na periferia, fazendo a forma que vai ser concretada, né? Sem cinto, sem nada. Você olha, a gente vai lá e embarga a obra. Daí o encarregado, né, o engenheiro, poxa, o que você quer que eu faça? Se sou eu mando embora na obra. Na hora. Pega 2 testemunhas, ó, tá vendo ele lá? Desce, passa na hora. Mas por que ele faz aquilo? Ele não tem medo daquilo? Tem vários fatores que levam ele a fazer aquilo, né? Tem o salário que ele precisa, né? Tem a produção que ele é exigido, né? Mas a percepção de risco dele é diferente de outros trabalhadores. Tem trabalhadores que não se submetem daquela forma, né? Então a gente precisa entender. Então, sem entender a percepção de risco, eu não vou fazer TGE nenhum que funcione. Porque eu vou propor medidas sem saber o que pensa o meu trabalhador. Tá?
consultei os trabalhadores, montei meu documento inventário de risco, que ele é composto por identificação de perigo e avaliação de risco, propus as medidas de controle, né? Aí eu comunico os trabalhadores sobre esses riscos consolidados, né? Eu busquei a percepção de riscos, fiz a identificação de perigo, avaliei os riscos, comunico os trabalhadores sobre o resultado disso e sobre as medidas de prevenção que eu escolhi para proteger a vida e a saúde desse trabalhador. Informo ele, olha, nessa tua atividade aqui nós vamos ter mudanças, né? Fiz aqui uma avaliação de risco, vi que a consequência é grave, então agora nós vamos mudar o procedimento de trabalho, ou vamos mudar a medida de prevenção. Você estava usando EPI, agora nós vamos, para essa atividade, nós vamos usar uma outra medida, seja administrativa, seja coletiva, seja de organização do trabalho. Muitas vezes o trabalhador chega para trabalhar, você vai lá fazer isso, mal conversa com o trabalhador, né? Então, tá? É o que eu falei ali, né? Comunicação aos trabalhadores sobre os riscos consolidados. Então aqui, pessoal, aqui está a estrutura do gerenciamento dos riscos ocupacionais, de acordo com o texto lá da NR1. Vocês vão olhar em algumas apresentações que o pessoal não coloca essa primeira etapa aqui, ó, que é levantamento preliminar de perigos, mas está lá na NR1. Tá? Então eu gosto de colocar nas minhas apresentações. E ela é uma etapa importante. Ela é uma etapa. Ela é uma etapa importante, porque ela é uma etapa que, quando da ida do profissional de saúde e segurança para fazer a identificação de perigos, pode ser resolvida naquele exato momento. Vou dar um exemplo, uma máquina sem uma tampa de proteção. Chega lá, a tampa está do lado. Eu já faço esse levantamento preliminar e já resolvo. Tá certo? Substituição de uma tinta à base de óleo por uma tinta à base de água, sem solvente. Eu consigo fazer uma etapa de levantamento preliminar. Aí a norma vai falar assim, se você não conseguir resolver o problema aqui, passe para a etapa seguinte, que é a etapa de identificação de perigos. Então, muitas vezes, se a gente pegar o inventário de riscos, às vezes essa etapa nem vai estar escrita lá, porque o profissional já foi e já resolveu. Certo? O conselho que eu dou para quem vai fazer, quem vai elaborar esses documentos, é que coloque dentro do inventário de riscos que essa etapa foi feita, que durante a inspeção que foi feita no local, vocês já resolveram o problema. Numa eventual auditoria, aquele problema já não vai estar lá mesmo. O auditor, por exemplo, nem saberia se foi feito, se não foi feito. Mas escrevam no programa, porque mostra o zelo do trabalho de vocês. Tá? Documentem isso no programa. Olha, quando da inspeção, para montar, né, o inventário de riscos, foram constatadas algumas situações que já foram resolvidas no mesmo dia, na mesma semana, num prazo muito curto de tempo. Tá? Que é o que diz essa etapa aqui. Aí a gente tem a etapa, por isso que elas estão interligadas, porque a norma vai falar, se você não resolver aqui, vá para a etapa seguinte, que é a etapa de identificação de perigos. Tá bom? Então essa daqui é a estrutura. Aí a gente tem a avaliação dos riscos e as medidas de controle. Alguém falou agora? Então, essas três etapas aqui subsidiam a construção desse documento, que é o inventário dos riscos ocupacionais. Então, pode ser que numa auditoria, alguém peça para você só esse documento, só o inventário dos riscos ocupacionais. Aí vocês não precisam entregar tudo, tá? Ou pode ser que peça só o plano de ação, aí depende da estratégia da auditoria. Seja uma auditoria interna da própria empresa, ou de uma certificadora, ou uma auditoria externa, né? Seja do Ministério do Trabalho, seja de qualquer outro órgão, certo? Aqui exatamente o que eu acabei de falar, né? Quando na fase de levantamento preliminar de perigo o risco não puder ser evitado,
a organização deve implementar o processo de identificação de perigos e avaliação dos riscos ocupacionais. Ou seja, não consegui resolver. Então, não tem jeito. Vou ter que fazer ali um processo mais detalhado, que é identificar perigo e avaliação de risco. Olha, eu gosto dessas figurinhas aqui. Eu já vi situações de empregado ter que subir uma escada de 10, 20 metros para fazer uma leitura de um instrumento. Tem cabimento disso. Bota uma câmera e você lê 24 horas por dia. Evita, você elimina o trabalho em altura. O trabalhador não precisa usar equipamento de proteção individual, ele não precisa fazer treinamento para trabalhar em altura, ele não precisa fazer um exame médico para trabalhar em altura. Quanto custa uma câmerazinha hoje? Olha o que vai poupar. Ou usa um drone. Hoje existem tecnologias, situações que você pode evitar muito trabalho. Espaço confinado. Olha o tamanho do trabalho que é você fazer a gestão de segurança ou de espaço confinado. Você tem que ter um trabalhador capacitado, você vai ter que ter o líder dele que vai estar no local, você vai ter que ter uma permissão de trabalho para trabalhar para espaço confinado, você vai ter que comprar um equipamento para medir os gases do espaço confinado, você vai ter que ter um projeto de ventilação do espaço confinado, não é isso? E às vezes ele entra lá para fazer o quê? Às vezes é só uma manutenção, só verificar uma tubulação. Então instala lá uma câmera, E aí esse levantamento preliminar, pessoal, já está harmonizado em outras normas também. Lembre-se que as normas elas foram ali passadas por uma revisão meio que juntas, Então olha lá, NR9 vai falar, deve ser realizada a análise preliminar das atividades de trabalho e dos dados já disponíveis relativos aos agentes físicos, químicos e biológicos, a fim de determinar a necessidade de adoção direta de medidas de prevenção. O que esse item está dizendo? Para você fazer a análise preliminar, para resolver um problema de forma imediata. Não conseguindo, aí você tem que fazer as etapas do GRO. A NR7 fala a mesma coisa, o levantamento preliminar aqui, tá? A NR17 vai falar a mesma coisa, falei para vocês da avaliação ergonômica preliminar. Tá? E aqui é importante a gente falar, parece básico, falar em perigo e risco, mas é importante. Ontem eu perguntei lá, vocês sabem a definição de perigo e risco? Sim, a maioria diz que sim. Mas vocês sabem a definição da NR1 ou da NR10? Tem diferença? Vocês já leram a definição lá da NR10? Tem lá no glossário. Definição de perigo e de risco. E tem a definição de perigo e risco da NR1. A definição de perigo e risco da NR1 e da NR10 estão trocadas. O perigo da NR1 é risco da NR10. O perigo da NR10 é risco da NR1. Então, por isso que foi feita a revisão da NR1 para corrigir essa distorção absurda, E a NR10 ainda está no processo de revisão. Então, hoje a gente tem duas normas que trazem definições antagônicas uma à outra, tá? E da onde surgiu a definição de perigo da NR1? Daqueles dois documentos que eu falei para vocês, da ISO 45001 e das diretrizes da OIT. Tá aqui, definição da ISO, definição da OIT e a definição da NR1, tá? Então, perigo ou fator de risco, por que é, para vocês entenderem, Então, quando a NR1 fala perigo ou fator de risco, puxa, da onde que tirou o fator de risco? Porque a OIT se refere a perigo como fator de risco. Então, quando vocês lerem fator de risco, é a mesma coisa que perigo, tá? Então, fator de risco, fonte de risco e perigo é a mesma coisa. E tudo isso é fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde. Então, tudo aquilo que é fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde é perigo. E é isso que as organizações têm que identificar. Tá certo? Risco, mesma coisa. Tem a definição lá da ISO 45001, tem a definição da OIT e a NR1 pegou e juntou as duas. Tá? Então, o risco ocupacional é a combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde, ou seja, é a probabilidade daquele perigo se efetivar,
associado à severidade dessa lesão ou agravo à saúde. Então eu tenho que levar em consideração a chance do acidente e a consequência desse acidente, tá? Para eu calcular o risco ocupacional. E aqui um exemplozinho para nunca mais esquecer, né? O tigre, ele é fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde? Sim ou não? Com toda certeza que ele diz assim, né? Então, o tigre é fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde. Nessa imagem aí, sozinho ali nessa floresta aí, qual é o risco? Qual é a probabilidade do perigo se efetivar, ou seja, dele atacar alguém, e caso ele ataque, o tamanho da consequência que ele pode gerar, né? Então, nessa imagem aí, a gente pode praticamente dizer que o risco é quase nenhum, né? Porque não tem ninguém aí. Mas se eu tiver essa situação aqui, o risco muda, né? O tigre continua sendo fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde? Sim. O risco é diferente daqui? Sim, né? Então eu tenho que calcular esse risco. Utilizar uma técnica para calcular esse risco. Muita coisa pode acontecer aqui, né? Assim como pode não acontecer absolutamente nada também, né? Você já deve ter visto imagens aí da internet. Uma vez eu vi uma imagem de um menino que caiu no negócio do gorila lá, o gorila pegou ele, abraçou e achou que era filhote, né? Assim como a gente tem aquele caso em Cascavel. Vocês lembram aquele caso que o tigre, não era tigre, era uma onça, sei lá. Era uma onça ou era um tigre? Eu não vou lembrar. Mas que puxou o braço do menino, vocês lembram disso, né? E aquela situação era essa, não era essa? Nessa situação aqui, existe perigo aqui nessa situação? É claro que existe. O tigre foi embora. Ele continua sendo fonte com potencial de causar lesão, agravo à saúde? Continua. O que mudou? O risco. Mudou a probabilidade e a severidade. Se eu botar um muro aqui, muda mais ainda. Tá certo? Então é importante a gente ver que em várias situações o tigre vai permanecer lá. Nunca vai sair de lá. O que pode ser mudado é a medida de controle. Tá? É a chance do acidente, da doença se efetivar. Tá? Há casos que o tigre pode ser tirado do local? Você ter uma fonte com potencial de causar lesão, agravo à saúde, e você tirar aquela fonte? Eu dei exemplo do trabalho em altura, por exemplo, né? Espaço confinado. Você tem um espaço confinado. Qual é o perigo do espaço confinado? Qual é a fonte com potencial de causar lesão, agravo à saúde do espaço confinado? Qual? O acesso? O acesso não é a fonte. O que pode causar a lesão ou agravo à saúde? Essa é uma questão muito interessante, porque na maioria dos documentos o pessoal se confunde quando escreve lá perigo. Tem que identificar o perigo, né? Escrever qual é o perigo. Então, por exemplo, no espaço confinado, o perigo pode ser ausência de oxigênio. Porque é a ausência de oxigênio que vai levar o trabalhador ao adoecimento ou ao óbito. Ou a presença de gases. E a presença de gases também. Então, quando vocês forem definir, colocar, identificar o perigo, nunca esqueçam que é a fonte com potencial de causar lesão grave à saúde. Uma coisa bem interessante que a INR1 fez e que não está aqui na definição. Não está aqui, depois eu vou mencionar. Não é aqui. É quando a gente for para a etapa de identificação de perigo. Porque na etapa de identificação de perigo, ele vai falar para você descrever a fonte ou circunstância. Trabalho em altura. Qual é o perigo do trabalho em altura?
Qual é a fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde? É o próprio trabalho em altura, é a circunstância do trabalho em altura. Então não tem uma fonte, não tem um ruído. Quando é o ruído é fácil, né? Se tem um ruído, qual é a fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde? A máquina, o ruído ambiental. Mas tem que descrever qual é a fonte. Tá? Então muita gente acaba escrevendo como perigo o risco. Tá? Então, para não esquecer, o perigo é fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde. Quando vocês forem escrever, identificar os perigos, vocês vão estar procurando os tigres dentro da obra. Aí tem tigre grande, filhotinho, tem tigre de todos os tamanhos lá dentro. Tá certo? Vamos lá. Então, ó, etapa de identificação de perigos. Olha o que está escrito aqui na ISO 45001. A organização deve estabelecer, implementar e manter um processo para identificação de perigo que seja proativo e contínuo. E aí é aquele caos na construção civil, né? A construção civil é tudo diferente do resto daquilo que a gente conhece, né? Que se tem uma coisa que é proativa e contínua é a construção civil em si, né? A obra de manhã é uma, à tarde é outra. Minto. A obra às 8 horas da manhã é uma, às 10 horas da manhã é outra. Haja proatividade, né, do técnico de segurança, do engenheiro de segurança. Ou pobre do engenheiro de segurança, do técnico de segurança, né? Por isso que eu digo, uma obra que não tem técnico de segurança full time, não tem nada de segurança do trabalho. Não tem gestão nenhuma. Eu afirmo isso para vocês. Ah, mas a NR4 diz lá que eu não preciso ter um técnico. Não. A NR4 não está proibindo você de ter um técnico. Não. Aliás, muita gente não sabe, mas a NR4 recomenda o mínimo. O mínimo. Não está dizendo que você não possa ter mais. Aliás, ela recomenda o mínimo e aquelas profissões que estão lá. Pode contratar outras profissões de seus técnicos. Tá? Pode contratar um fisioterapeuta, um ergonomista, um psicólogo do trabalho, pode ficar à vontade de contratar. Agora, voltando para a obra, se não tiver no mínimo, um técnico não tem nada. Aí a empresa finge que faz segurança do trabalho. Ou faz segurança do trabalho para inglês ver. Né? Como se fala. O gerente de obra que devia, né, ficar aqui hoje com a gente ouvindo isso, né? Não tem como. Não tem como. Eu digo mínimo porque a quantidade de documentos que se gera de segurança do trabalho já dá trabalho para um técnico só. Seria um técnico só para ficar olhando, né, fazendo gerenciamento ali, acompanhamento da parte documental. Né? Porque aquele técnico efetivo de olhar, vamos fazer a ronda, né, andar todos os andares, todo o perímetro da obra, né, esse teria que estar lá o tempo todo. Outro para receber certificado de engenheiro de segurança que não faz o treinamento, mas vende o certificado. Ou seja, então o problema começa às vezes na gente mesmo. São vários desse tipo. Aí nessa etapa, pessoal, ela não foge muito daquilo que a gente já tinha lá no PPRA, tá? Então não mudou muito nessa etapa. Eu vou fazer a parte de identificação de perigos e depois vou fazer um intervalinho, tá bom? Para vocês tomarem um café. E eu também. Então aquela tabela, lembra aquela tabela que tinha lá no PPRA, que o pessoal usava muito? O pessoal ainda está fazendo dentro do inventário de riscos e que ainda está válido da forma como está aqui. Olha o que eu falei, ó. Descrição do perigo, tá? Tem que descrever a possível lesão ou agravo à saúde, as fontes ou circunstâncias e o grupo de trabalhadores envolvidos no perigo identificado. Tá? Para todos os perigos, para todos os tigres, sim, tem que descrever todos. Ah, mas ali vai dar um risco bem baixinho. Como é que você sabe? Você tem que calcular para saber se deu baixinho. Né? Ah, daí você chega lá e calcula, deu baixinho, então não preciso colocar. Você já fez o trabalho todo. Né? Você já identificou, já avaliou, e agora você quer arriscar isso. Né? Então, tem que ser todos os perigos. Tá?
inclusive os perigos externos previsíveis. Isso aqui é uma inovação da norma, né? Na verdade, quando a norma fala que são todos os perigos, né? O que ela quis dizer com esse item aqui, o item 1.5432, foi para deixar claro que todos mesmo, inclusive aqueles relacionados a fatores externos, mas é que obviamente fatores externos previsíveis, como por exemplo, quem trabalha com transporte, né? O entregador sai da sede da empresa, você tem um programa de gerenciamento por estabelecimento, ele sai da empresa e ele está sujeito a fatores externos previsíveis. Então você tem que levar em conta isso, né? Questões aqui, a gente teve a pandemia, né? Para muitas empresas, ou para algumas empresas, a pandemia, a exposição ao coronavírus, era um fator externo previsível e que tinha que constar no seu programa. Para algumas, talvez não. Tá? Aqui, infelizmente, aquele acidente de Brumadinho, né? Era fator externo previsível também. Por exemplo, antes da gente fazer o intervalinho, então, quem trabalha no litoral, dependendo com que trabalha, com maquinário, você tem a questão da corrosão metálica, né? Dependendo do que trabalha, você tem que levar em consideração que você está no ambiente deles, né? Se você trabalha do lado, lá em Paranaguá tem a Catalina, que tem aqueles tanques gigantes. Se você trabalha do lado da Catalina, talvez tenha que levar em consideração até o teu vizinho, né? Então, todos aqueles fatores externos que são previsíveis têm que ser levados em consideração na hora de você identificar o perigo, para que você avalie o risco. Tá? Segunda etapa, identificação de perigo. Terceira etapa, avaliação de risco. Então, a organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados, né? Ou seja, para cada perigo, uma avaliação de risco em seu estabelecimento, de forma a manter informações para a adoção de medidas de prevenção. Isso significa nível de risco. Então, para cada perigo, um nível de risco. Tá? Então, para cada risco, deve ser indicado o nível de risco ocupacional determinado pela combinação da severidade com a probabilidade, né? E aí, o que é esse nível de risco? Só para vocês entenderem. Quando vocês chegarem lá no local, vocês vão ver uma situação, é a situação encontrada, né? Então você vai lá na periferia, você chegou na obra, está um cara na periferia com cinto de segurança, por exemplo. E aí tem o risco desejado, aquilo que você, como profissional, entende ser a solução. Lógico, não é só o que você entende dentro da sua experiência empírica, é dentro daquilo que as normas dizem e tudo mais. Então, se eu tenho um cara lá na periferia com cinto de segurança, ele deveria estar lá na periferia sem cinto de segurança, concorda? Não? Sim, porque vai ter um guarda-corpo lá na periferia. Você precisa ter o cinto de segurança. Você vai ter uma proteção coletiva, que dentro das medidas de controle, está dentro da hierarquia das medidas de controle, certo? Então, essa diferença daquilo que você encontrou para aquilo que você deseja é o nível de risco. E se esse nível de risco der grandão, dentro da técnica que você vai estar utilizando, você vai classificar como prioridade, né? Você vai dar uma atenção maior, tá certo? Então, só para vocês entenderem o que é isso, o que é o nível de risco, tá? Então, a avaliação de risco, ela leva em consideração duas coisas que estão lá na definição: probabilidade e severidade, não é? Então, o que é risco? É a combinação da probabilidade da ocorrência de um evento perigoso associado à severidade, né, desse evento. Então, como é que eu vou escolher uma técnica para fazer a avaliação de risco? A norma vai dizer assim para vocês, ó, tudo isso aqui já está desenhadinho para vocês, né? Quando vocês forem fazer a leitura, agora vai ficar mais fácil. A norma vai dizer assim para vocês:
O quesito probabilidade tem 4 parâmetros a se levar em consideração. A técnica que vocês vão utilizar tem que levar em consideração esses 4 parâmetros aqui, tá? O que são esses parâmetros? Os requisitos estabelecidos nas normas regulamentadoras, tá? Isso significa assim, se você tem uma máquina e aquela máquina engloba vários itens de NR, né? Tem que ter dispositivo de segurança, tem que ter botão de emergência, intertravamento, o operador tem que ser capacitado, tem uma série de coisas que tem que ser observadas, certo? Se tiver 10 itens que tem que ser observados e só está cumprindo 5, a chance de uma ocorrência de um acidente é maior do que se você estiver cumprindo os 10. Concorda comigo? Num espaço confinado, ou vamos para a construção, a gente está lá na construção, estamos na etapa de superestrutura, né? Um monte de coisa acontecendo. Quantos itens de norma que eu tenho que verificar lá? Não só da 18, né? Da 6, da 18, da 10, da 7, né? Quanto mais itens eu descumprir, a probabilidade de um acidente ou de um adoecimento é maior. É isso que esse parâmetro está querendo dizer. E é isso que você tem que se levar em consideração na hora de fazer a avaliação do risco. Tá? Outro parâmetro, medida de prevenção existente. Então, se eu estou lá na periferia, ou se eu estou lá numa situação onde o trabalhador está exposto a ruído, ele está usando lá um protetor, um abafador, e é uma situação onde aquele ruído pode ser eliminado, então a medida de prevenção existente não é adequada. Existe, mas não é adequada. A chance da ocorrência do adoecimento nesse caso é maior. Então essa medida de prevenção existente, que a norma diz, ela quer saber se a empresa está cumprindo a hierarquia, ela está levando em consideração a hierarquia das medidas de controle. Tá? Porque se ela não estiver levando em consideração, é óbvio que acidentes e doenças podem acontecer com mais frequência. Exigências da atividade de trabalho. O que é essa exigência da atividade de trabalho? Alguém dá um palpite? O que vocês achariam que é? Esforço físico intenso. O que mais? Oi? Produtividade, cobrança de produtividade. O que mais? Quem trabalha mais rápido tem mais chance de acontecer acidente, não é? O que mais? Assédio. Não é verdade? O que mais? Jornada de trabalho, hora extra, pausa, cumprimento do descanso, do horário do almoço, certo? Tudo isso, que são fatores também psicossociais do trabalho, influem diretamente nas causas de acidentes. Por isso que está aqui. Por quê? Um trabalhador que é cobrado da produtividade, cobrado em excesso, a chance da ocorrência de um acidente ou de um adoecimento, nem se fala, é muito maior. O assédio, seja moral, seja sexual, aquele cara que não faz pausa. Eu peguei 2 acidentes para analisar essa semana, 2 lá na região oeste do Paraná, uma morte e uma amputação. Quando eu faço a notificação de acidente de trabalho, eu peço controle de jornada do último ano dele. Quero saber a frequência que esse trabalhador fazia a sua jornada, quanto de hora extra tinha, né? Eu quero saber os períodos de férias dele dos últimos 3 anos. Quero saber se ele tirou férias, se ele tem tirado férias. Todos isso são fatores relacionados à exigência da atividade. Né? Porque a causa do acidente não está só não ter o equipamento, não ter a proteção coletiva, tem outras causas. E por fim, perfil de exposição da NR9. A NR9 hoje tem 3 anexos, na verdade 2, o segundo anexo foi para lá, para a NR 20, eu acho. Então a gente tem um anexo de calor, isso, né? E outro, vibração? Isso. Então, calor e vibração, lá tem parâmetros que, obviamente,
esses parâmetros forem extrapolados, a chance de um adoecimento é maior. Então tem que levar em consideração. A ideia é que a NR9 ela tenha outros anexos, que se construam outros anexos com outros parâmetros para que a gente leve em consideração. Então, se a técnica que você utilizar para fazer a avaliação de risco não levar em consideração isso daqui, ela não é válida. Tá? E além da probabilidade, a gente tem a severidade, que tem que levar em consideração o número de trabalhadores afetados e a magnitude da consequência. Eu preciso saber se caso o acidente ocorra, qual é a consequência desse acidente. É um corte de dedo ou é um óbito? Então tem que levar em consideração isso daqui. Então, aqui só para mostrar a questão das exigências da atividade de trabalho, para deixar claro que questões relacionadas ao mobiliário também. E aqui, ó, pessoal, também fica a informação, nós tivemos recentemente, em 2021, publicada a ISO 45003, tá? Que trata da gestão de saúde e segurança do trabalho relacionada aos fatores psicossociais do trabalho. Até onde eu sabia, ainda não tinha traduzido essa norma, tá? E uma coisa importante, a magnitude da consequência, que é essa daqui, que está aqui, ó, tem que levar em consideração os acidentes ampliados, tá? Então, acidentes ampliados, segundo a Convenção 174 da OIT, é aquelas de grande magnitude, como, por exemplo, Brumadinho e como, por exemplo, esse acidente na Índia, em Bhopal, em 1984. Esse aqui é o maior acidente ampliado no país, que aconteceu em 2019. Esse aqui é o maior acidente ampliado no mundo, que aconteceu em 1984. Quem recomendo fortemente que vocês leiam esse livro. É um livro sensacional para entender as causas de um acidente como esse, de um acidente dessas proporções. O acidente de Brumadinho tem a investigação do acidente de trabalho pelo Ministério do Trabalho. Eu acho que vocês acham fácil lá na internet. Se vocês não, eu posso enviar essa investigação, esse laudo que foi feito a partir da inspeção do trabalho. Esse livro aqui é sensacional, tá? Recomendo a leitura. Ele conta a história de um casamento que estava acontecendo no mesmo momento do vazamento do glifosato lá na fábrica da Índia. Então, morreram 3 mil e poucas pessoas lá no local, mais de 500 mil com sequelas, enfim. Tá? E aí, pessoal, qual a melhor técnica para eu fazer a avaliação de risco? A melhor técnica, a organização deve selecionar as ferramentas e técnicas da avaliação que seja adequada ao risco ou circunstância de avaliação. Então, por exemplo, tem técnicas que são consagradas para riscos em máquinas. HRM, por exemplo. Você não vai usar HRM para fazer uma avaliação de ruído. Então, as técnicas, existem diversas técnicas. Existe uma norma, que é 31.010, que é a última revisão dela é de 2021, que traz lá um monte de técnicas de avaliação de riscos, inclusive para análise de risco que leva em consideração consequência e probabilidade. Olha só. A gente não precisa de uma ferramenta que leve em consideração probabilidade e severidade. Aqui tem, aqui tem várias técnicas que vai dizer se é aplicável ou não aplicável. Então, por exemplo, aqui, brainstorm. Eu posso usar uma técnica de brainstorm para avaliação de risco ocupacional? Em relação à consequência, é aplicável. Em relação à probabilidade, não é aplicável. Então, não posso usar o brainstorm para fazer uma avaliação de risco ocupacional. Mas posso usar aqui, por exemplo, a matriz de probabilidade. Essa que todo mundo usa, e a maioria, É uma matriz coloridinha, 3x3, 4x4, 5x5, Então, posso aplicar? Pode. Ela é aplicável para análise de risco, levando em consideração consequência e probabilidade, e fortemente aplicável para o nível de risco. Então, daí, uma dica de uma norma que traz aí várias técnicas de avaliação de risco.
Então a avaliação de risco ela tem que ser revista de tempos em tempos. Na minha opinião, isso aqui tem pouquíssima aplicação, já vou explicar para vocês. Isso aqui é aquele tipo de item, de norma, que ele está lá porque na hora da negociação ali, patrão, empregado, puxa, e aí, vamos rever a norma quando? Não, toda hora. Não, tá louco, isso aí vai dar tem que rever de tempos em tempos. Então, a cada 2, não, é muito pouco, a cada 3. Ó, se for certificado a cada 3, se não for certificado a cada 2, tá? Ou quando identificadas quaisquer umas dessas ocorrências aqui, né? Então, se tiver um acidente ou uma doença, tem que rever, tem que revisar a avaliação de risco. Se tiver novos riscos, revisar a avaliação de riscos. Após a implementação da medida de prevenção, revisar. Isso aqui acontece o tempo todo. O tempo todo acontece o tempo. Esse negócio de avaliação de risco a cada 2 anos, isso aí está na norma, mas quero ver. Teoria é uma coisa. Tá? Certo? Então, pessoal, resumo do inventário de riscos, tá? Resumo das 3 primeiras etapas que gera esse documento de inventário de riscos. Levantamento preliminar, resolvo ou avalio. Identificação de perigos, né? Identifico os perigos de acordo com as normas e as exigências legais e faço avaliação de riscos, calculo o risco, tá bom? Última etapa, controle. Aí a etapa de controle, o que é? Você escolher a medida de prevenção, tá? E fazer o monitoramento dessa medida de prevenção. Então vamos ver o que eu trouxe aqui para vocês, tá? Aqui é subetapas que tem lá na norma, mas eu vou trazer aqui o que eu já... Bom, a organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos, tá? E aqui, o que eu falei que é o mais importante, a hierarquia das medidas de controle, tá? Pouca gente sabe isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Não a hierarquia, isso muita gente sabe. Essa hierarquia das medidas de controle está lá na ISO 45001 também, e também está naquele documento das diretrizes da OIT, com alguma modificação. Se vocês lerem a ISO e a OIT, essa questão da organização do trabalho vai estar aqui junto com a proteção coletiva. Eu tenho que concordar com a ISO, tenho que concordar com a OIT e discordar da nossa NRI. Porque muitas vezes uma medida que você altere a organização do trabalho, modifique o fluxo, o procedimento do trabalho, é melhor do que uma medida de proteção coletiva. Muitas vezes pode ser melhorado sem fazer uma medida de proteção coletiva. Mas, para fins da nossa NR1, eliminar proteção coletiva, medidas administrativas. Pessoal, medida administrativa. Treinamento e medida administrativa, tá? Ah, mas é coletivo, eu juro todo mundo num treinamento. Tem empresa que jura por Deus, tem gente que jura por Deus que treinamento é medida de proteção coletiva. Não é, tá, pessoal? Um cartaz é uma medida administrativa, tá? Um cartaz de risco, lá trazendo, né? Ah, mas todo mundo vê, é coletivo. Então, por favor, tá? Tem grandes empresas, grandes, bem grandes, tá? Então, a hierarquia, a implantação das medidas administrativas de organização do trabalho e de proteção individual devem ser justificadas. O que significa isso aqui? Significa que se você entregar uma rotina para alguém, você tem que justificar, tá? Se você fizer o treinamento, se a tua medida, se você identificou o perigo, avaliou o risco e você propôs como medida de controle uma rotina, você tem que justificar por que você propôs a rotina e por que você não eliminou o risco ou não propôs uma medida de proteção coletiva. A rotina, o capacete, o plug, o abafador, o que mais? O respirador, tudo. Qualquer EPI indicado tem que ser justificado.
Se você indicou treinamento, tem que ser justificado. Se você indicou comunicação visual, tem que ser justificado. Se você indicou DDS, tem que ser justificado. Por quê? Porque a norma diz que tem uma hierarquia de medidas de controle. É para você eliminar. Como é que vocês eliminam a exposição solar numa obra? Radiação do sol, direto na cabeça do trabalhador. Como é que você elimina? Você tem que eliminar. Como é que elimina? Tira o sol da terra. Não dá para tirar o sol, né? Então, proteção coletiva. Como é que você elimina a exposição do trabalhador com uma proteção coletiva? Um guarda-chuva gigante, um guarda-sol gigante. Não elimina, né? Então, por questão de inviabilidade técnica, você vai dar um chapéu para ele. Na obra você não vai dar um chapéu, mas você vai dar um protetor solar. Administrativa seria, por exemplo, que você não vai trabalhar de dia, vai trabalhar de noite. Então. Uma medida, eu diria que é uma medida de organização do trabalho. Não dá, mas... Não dá também. Mas seria... Não dá. Entendeu? Então tem que ser justificado, e a justificativa não é qualquer uma. É só essas daqui. Ó. As únicas justificativas para entregar um EPI ou para propor uma medida administrativa de organização do trabalho são essas daqui. Por inviabilidade técnica, não é inviabilidade financeira, tá? Técnica. Quando não for suficiente, ou seja, a medida de engenharia não é suficiente para você manter o nível de risco aquele que você deseja. Ou seja, você complementa com o EPI. Né? Quando estiver em fase de estudo, planejamento e implantação, como por exemplo o trabalhador de cinto de segurança na periferia construindo o guarda-corpo, está em fase de implementação com a medida de engenharia. Então, nesse caso ele vai usar o EPI, ou em caráter complementar ou emergencial. Todos os programas que eu pego eu autuo aqui, todos sem exceção. Quando não tem justificativa, EPI, beleza, qual é a justificativa? Não tem. Então vai ser autuado por falta, por não obedecer à hierarquia das medidas de controle. Tá certo? Está lá na norma. Isso é uma novidade. É nada. Estava lá na NR9, no PPRA. Só que pouca gente dá atenção a isso. É tão automático dar o chapéu, o capacete, a botina, a luva, o cara nem pensa. Engenharia é isso, prevencionista é isso. Pensar uma medida de não ter aquilo é isso. Tá? Então o que vai propor a medida? Vai implementar a medida e acompanhar o processo PDCA. Isso tem que estar lá no seu plano de ação. Como é que você vai fazer o acompanhamento dessa medida de prevenção? Isso está muito bem desenhadinho agora na norma, no PPRA não estava tão desenhadinho assim, porque não é só propor a medida de controle, ela vai funcionar ou não vai funcionar? É boa ou não é? Como é que eu vou saber? Acompanhando, tá? Se ela for boa, tá aqui, ó, só para botar aqui, ó, defino a medida, implemento, acompanho e tomo uma decisão. Se ela for boa, mantenho como está, se não, eu corrijo ela, tá? A mesma coisa para acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores, é a mesma coisa, né? Integrado lá com o PCMSO. E aqui, como medida de prevenção, né, de controle dos riscos, a análise dos acidentes de trabalho. Agora é obrigatório fazer a análise de todos os acidentes de trabalho, acidentes e doenças ocupacionais. Não tinha essa obrigatoriedade. Quem fazia muito, isso era a CIPA, né? A CIPA fazia isso, mas era uma obrigação lá da CIPA. Agora é uma obrigação para toda a organização. Tá? E aí você tem que falar só isso aqui no curso, né? Então, isso aqui é uma obrigatoriedade, tá? Qual é o objetivo? Fornecer evidências para subsidiar e revisar as medidas de prevenção existentes. Tá? E aqui a gente fecha toda a estrutura do GRO e eu vou resumir num videozinho bem bacana do NAPO para vocês.
O que o NAPO está fazendo aqui? O que ele está fazendo, pessoal? Identificando perigos. Ele está achando os tigres. Não está fazendo isso? Está identificando os tigres. A OIR é uma organização europeia que trata de segurança. Olha lá os perigos. Ó. Tem tigre grande, tigre pequeno. O que ele está fazendo agora? Avaliando o risco. Ele está usando uma técnica, uma ferramenta de avaliação de risco. E agora, qual que é a última etapa? Controle dos riscos, medidas de controle. Ele está dando a solução. Aí, esse é sempre o problema, né? Eliminou o perigo, ó, você viu? Trocou o produto. E essa aqui é a parte preliminar, ele resolveu imediatamente. Levantamento preliminar de perigo. Esse vídeo, pessoal, tem anos antes, muito antes, aí 45 minutos, muito antes de tudo. Tá? Só se você não identificar um perigo, fica aquele, né, aquele problema para trás, né? Pessoal, entenderam parte do GRO? Alguma dúvida com relação a isso? Antes que a gente entre aqui na parte da terceirização? Deu tempo. Ixi, parece que está apressado. Alguma dúvida? Não. Então vamos falar de terceirização, rapidinho, tá? Então a NR1 traz toda essa parte do GRO para a questão da terceirização. É porque está lá a terceirização para todo mundo desde a reforma trabalhista, né? Então quais são os cuidados? O contratante deve fornecer às contratadas informações sobre os riscos ocupacionais sobre sua gestão, tá? Que possam impactar nas atividades das contratadas. É uma coisa muito óbvia. O dono do ambiente de trabalho é o contratante. Essa sala é minha. Eu contrato empresas para vir nessa sala prestar serviço. Então eu tenho que fornecer para essas empresas informações sobre os riscos, os tigres que tem aqui dentro, para que elas proponham as medidas de controle para entrar aqui dos seus trabalhadores, tá? Então é isso que a norma está falando, tá? Já a contratada deve fornecer ao contratante o inventário de risco, né? Então eu dou a informação, a contratada vai lá, monta seu inventário de risco. O que é inventário de risco? Identificação de perigo, avaliação de risco e avaliação de risco, né? Para trazer aqui para a contratante e validar, né? Olha, é isso aí mesmo, é isso aí, tá? Então esse é o cuidado com relação à parte da terceirização. E no canteiro de obras, como é que funciona? O canteiro de obras é diferente, porque quando nós escrevemos em NR18, nós conhecíamos um canteiro de obras e sabíamos dos problemas que tinha no canteiro de obras. Eu estava enjoado de pegar dezenas de PPRAs e juntar com o PCMSO e um conversar com o outro, e daí o PPRA do eletricista, o PPRA do gesso, o PPRA não sei o que, daí o PCMAC não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então o que a gente percebeu e implementou? Quem é o dono do canteiro de obras? Tem um dono ali, né? A incorporadora, a construtora, alguém é dono daquele negócio, né? Então a responsabilidade toda dela. Bom, tá? Um único PGE. Quem faz o PGE é o dono da obra. Tá? Ah, mas as informações?
Ele busca as informações da contratada, mesma coisa. Ele fornece informação para a contratada monta seu inventário de riscos, é o único documento que ela é obrigada, tá? E aí informa o contratante. Daí o contratante vê o que faz com essa informação, se ele absorve no PGR o inventário de riscos da contratada, ou se ele reprova esse inventário de riscos, fala, não, para entrar aqui é do meu jeito. Como vai fazer isso é problema dele. Só tem um PGR na obra e é desse cara aqui. É ele que vai responder por tudo. Tá certo? Então, eu já tenho visto, obrigando as contratadas a fazer PGR. Não existe PGR das contratadas em Petrópolis. Veja, o PGR é seu. Você inclui as informações. Vou colocar como anexo no PGR. Isso, não, né? Você tem um inventário de riscos da obra. Esse inventário de riscos vai ser subsidiar para você alterar o inventário de riscos da obra ou não. Você pode falar para essa contratada, olha, o inventário de riscos é muito fraquinho, você se adequa à minha realidade. Tá? Mas o PGR, no caso que eu sou a contratada, a contratante não pode exigir. Não tem previsão legal. Então eu posso mandar só inventário. Não tem previsão legal. Eu sei que muita gente está pedindo isso. Não tem previsão legal. Com referência a INEI. Oi? Com referência a INEI. Tem o PGR, toda empresa tem que ter um caso. Toda empresa tem que ter PGR. Certo? Por estabelecimento, tal, ou por função, toda empresa. No caso de obra, é o PGR da obra, do canteiro, daquele canteiro de obra. Contratei o terceirizado. Certo. Se eu pedir para ele o inventário de riscos com plano de ação agora, ele fala, pô, que documento é esse? Plano de ação não, plano de ação é seu, é do dono da obra. Inventário de riscos. O plano de ação é do dono da obra. É isso sim, Luiz, que é legal falar, porque a gente tem visto muito isso. A gente fala, eu tenho um carpinteiro que não é meu, eu tenho uma elétrica que não é minha, mas ela tem que estar no meu PGR, porque eu sou a dona da obra e eu tenho que ter essas atividades contempladas, e eles vão fornecer o inventário deles. Mas eu tenho que estar gerenciando tudo isso. Escolheu terceirizar, pode não terceirizar se não quiser. Com base nisso, por exemplo, eu sou contratada, eu posso perguntar para a obra e pedir o plano de ação? Deve. Deve, porque é o seu trabalhador que vai estar lá. Sim. A responsabilidade do seu trabalhador é Isso, sua. porque na verdade o que está acontecendo muito? Pedir no PGR por obra, um inventário de risco e que a gente tem que mandar o plano de ação que vai ser feito. Não. Mas é muito complicado. Como a gente vai fazer o plano de ação do pessoal que todo está lá? É óbvio que não. Então, é bem difícil. O plano de ação é do dono da obra. A gente está falando de inventário, vocês viram a diferença de inventário de risco e plano de ação? Sim. Inventário de riscos é identificação de perigo e avaliação de risco. Ponto. A medida de controle, quem define é o dono da obra. Ele pode até chegar para esse cara e falar assim, puxa, eu não sei direito a medida de controle, vamos trocar uma figurinha e tal. O que você me sugere? Soldador, por exemplo, um serviço diferente lá. Faça isso. Ele vai colocar lá no plano de ação dele. A responsabilidade é do dono da obra. Tá? Ele responde pelos seus trabalhadores, você responde pelo seu trabalhador, mas ele também. Tá? Se o teu trabalhador se tiver sem o EPI lá, você é autuado e ele também. A diferença é que ele é autuado e multiplicado por número de trabalhadores em situação irregular. Obrigatoriamente ele é autuado. Com base em quê? Na reforma Mesmo que trabalhista. coloque um contrato lá, então, Pode. pode colocar o que quiser. O papel é livre de escrever, né? Entenderam isso, pessoal? A gente entendeu, mas ainda tem muita divergência dentro dos canteiros, enorme. A divergência é porque não entenderam. Não, nós aqui entendemos, mas quem está elaborando os Eles documentos, exatamente. Porque não entendeu a mágica do negócio, ou a mágica não, a lógica do negócio. Isso aqui é muito lógico, né, pessoal? Né? Quem é o dono do ambiente? É ele que responde. Né? Então, em tese, se vocês olharem, por exemplo, uma Petrobras, uma Copel, você não entra na Copel com o seu inventário de risco. A Copel já entrega o inventário de risco dela. Daqui, ó, amigo, para entrar aqui no meu estabelecimento, a regra é essa, não é assim que funciona? É isso, você tem que fazer o seu Você PDK não também. pode fazer isso. essas normas, né? Tem que seguir essas normas. Eles têm normas próprias, né?
eu tenho um pedreiro registrado na empresa, eu contrato um pedreiro terceirizado. Ele precisa ter um inventário de risco ou terceirizado? Ele não pode usar o meu próprio PGR? Se você concorda, quem decide é você. Quem decide é você. Ótimo. Tá? Ele tem que ter um inventário de riscos. Tá? Ele obrigatoriamente tem que ter um inventário de riscos. Mas o inventário de riscos da obra é você que decide. Né? Mas ele obrigatoriamente tem que apresentar. Oi? Eu posso abrir mão de Pode. O inventário de riscos é problema dele. Mas se ele É você a minha obra, o meu inventário, o meu PGR, ele convém. Tá? É que são dois, um exemplo assim trivial que é o do pedreiro, mas pega assim, uma atividade que você não conhece e que você vai ter que trazer para dentro da sua obra. Você vai precisar conhecer o documento, né? Quais são as medidas de controle e tudo mais, né? Mas fica uma coisa. Mas a tua ideia, mas o teu exemplo também, ó, veja, fica esquizofrênico. Se você tem 3 contratadas de pedreiros, cada um com a sua solução dele, cada um com o inventário dele. Esse aqui classificou o risco alto, o outro médio e o outro baixo. Entender isso aí. Posso ter pedreiro, mesma atividade. Pedreiro dentro do apartamento e pedreiro de fachada. Isso. Ou no 10º pavimento. Aí muda muita coisa. Tá? Só que é o que eu falei para vocês, tá? A contratante tem o PGR dela, as contratadas, isso aqui é fora da construção, tá? Esse item da NR1. As contratadas têm cada uma seu PGR e você pega o que é de bom dos dois. Tá? Se ela tem lá no inventário de riscos que está bem montado, você aproveita, senão você descarta. Tá? Ou você faz ou aproveita o que é bom e descarta o que é ruim. Tá? Aqui, né? Aqui a responsabilidade do empregador. Tá? Eu já mostrei para vocês. E aqui, pessoal, uma coisa bem importante da gente falar, tá? Olha lá, o que a norma vai falar aqui, ó? É a responsabilidade da contratante garantir as condições de saúde, segurança e higiene, saúde, higiene e salubridade dos trabalhadores que o trabalho for realizado em suas dependências, tá? Para fins da reforma trabalhista, a terceirização só é possível através de uma pessoa jurídica de direito privado. Tá? Está lá no artigo 4A da Lei 6.019 de 74, que é essa daqui, que foi alterada pela Lei 13.429 de 2017. Então, esse item está dizendo assim, ó, pode terceirizar, mas a prestação de serviço a terceiro, né, tem que ser feita através de uma pessoa jurídica de direito privado. Tá? O que é uma pessoa jurídica de direito privado? Está lá no artigo 44 do Código Civil, né? São pessoas jurídicas de direito privado. Essas daqui, ó, associações, sociedades, fundações, organizações religiosas e partidos políticos. Você não vai contratar um partido político para terceirizar, nem uma organização religiosa, nem uma fundação, nem uma associação. Você vai contratar uma sociedade, um dos tipos de sociedades que tem lá no Código Civil, elencados lá no artigo 986 ao 1097 do Código Civil. E se você pegar lá esses artigos, você não vai achar o MEI lá. Olha que maravilha, né? O MEI, pessoal, conforme a Lei Complementar 123, é um tipo de empresário individual. E empresário individual que está lá no Código Civil não está elencado aqui nas sociedades. Por isso que MEI não pode ser terceirizado. E tem muito setor assim, tem muito... Você pode contratar um MEI para sua casa, lá, para fazer um serviço e tudo mais. Uma empresa que vai terceirizar para desenvolver sua atividade econômica, não pode contratar um MEI. Por que não? Porque o MEI não é pessoa jurídica de direito privado. Tá certo? Está aqui, ó. MEI é pessoa natural, que é uma espécie desse empresário individual aqui, ou seja, não é pessoa jurídica de direito privado. Entendeu? Tem MEI na construção? Nossa, os pintores ficou difícil justificar isso.
sabe? E isso que é difícil, quando você não pode entrar, aí você tem que justificar isso lá. Isso que é difícil. Daí vamos lá, o MEI está lá dentro, tem o MEI lá, certo? Ele é pessoa jurídica de direito privado? Não. Ou seja, essa terceirização é irregular. Logo, esse MEI é empregado direto da empresa. A gente sabe, não, para Tá? justificar. Tem um vínculo trabalhista. Tem um vínculo, né? É. Exatamente. Só que eu estou assumindo. Você pode tudo. Boa. Poder você pode tudo. Mas nem tudo que pode. Colocar a porta faz parte das atividades da empresa? Faz. Então você terceirizou, não é seu. A terceirização só é válida através de uma pessoa jurídica de direito privado. Não, esse cara, se eu for lá, ele estiver lá, ele vai ser configurado como teu empregado. Você vai ser autuado por falta de registro, tá? Todas as irregularidades referentes ao empregado. Ele vai ter controle de jornada? Não vai ter. Você vai ser autuado por falta de controle de jornada. Ele vai ter recibo de pagamento? Não vai ter. Vai ser autuado. Vai ter recolhimento de garantia? Não vai ter. Recolhimento INSS. Você não soube passo a passo o que ele não pode. Você tem que ter traço para frente, isso aqui, alguma coisa que eu possa mostrar. Isso, dificuldade. Entendeu? Eu preciso mostrar para o meu diretor. Você tem que mostrar para o teu diretor assim, ó. É claro que não pode. Você tem que mostrar assim, ó. falando, tem dificuldade de gente não é isso. Tá. Veja, a terceirização ela surge com a Lei 13.429 de 2017. E ela está dizendo lá, pode terceirizar tudo, inclusive atividade fim, para deixar claro que não era só atividade meio, tá certo? Pode terceirizar. E aí, o artigo 4A vem falar que considera, ele vai falar em prestação de serviço, né? Considera a prestação de serviço a terceiro, a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, ou seja, terceirize tudo se quiser, quaisquer das atividades, inclusive a principal, se é quaisquer, era lógico que era a principal, né? A que é econômica compatível com a sua execução. Isso significa o quê? Se você tiver lá uma pessoa jurídica de direito privado, lá terceirizada, mas que não tiver capacidade econômica, você também dança. Tá? Que nem aquela situação que a gente teve dos trabalhadores de Sergipe, aqui no Araucária, 29 trabalhadores foram resgatados. Né? Era terceirizados? Era. Era uma empresa de direito privado? Era, mas não tinha capacidade econômica. O capital social era R$1.000. A empresa não tinha sede. Era uma empresa lá do Mato Grosso, não tinha sede. Eu olhei o CAGED da empresa, nos últimos 5 anos ela teve 2 empregados. E capacidade econômica é séria. Né? Ou seja, mesmo sendo uma pessoa de direito privado, não tinha capacidade econômica. Entendeu? Uma coisa também que tem que se atentar, que aconteceu conosco lá, foi que a gente pegou uma empresa terceirizada para fazer um serviço e a empresa ia colocar na mecânica 10 funcionários, os 2 eram mês. Aí quando a gente pediu toda a documentação, que eu vi que 2 eram mês, pedi para não entrar. Boa. Entendeu? Mas isso eu falo porque aconteceu lá dentro. Então, às vezes você contrata um terceiro, do CNPJ, tudo certinho, e ele tenta colocar. Entendeu? Aqui, ó, pessoal, checklist para vocês, tá? Vou finalizar com esses slides, senão a gente vai avançar muito. Tem um restinho ali sobre MEI e EPP, mas aí vai ficar para consulta para vocês, tá? GRO das contratadas, tá? GRO, isso aqui é um checklist para vocês, tá? O que a empresa principal deve fazer na hora da contratação? Escolhe a empresa terceirizada, pessoa jurídica de direito privado, para prestar serviço no canteiro. Está aqui o embasamento legal. Confere documentos. Verifica a capacidade econômica, tem que ter CNPJ, registro na junta comercial, capital social compatível e, no caso de prestação de serviço da construção, PLH, profissional legalmente habilitado. Onde é que está isso? Artigo 15 da Lei dos Engenheiros. Não pode nenhum serviço de engenharia ser prestado
sem ter um profissional legalmente habilitado, sem ter uma empresa legalmente habilitada. Fazer uma paredinha é um serviço de engenharia? Pintar uma parede é um serviço de engenharia? Eletricidade é serviço de engenharia? Tem PLH envolvido nisso tudo? Tem que ter, não tem, mas tem que ter. Por isso que engenharia, né, porque nem o conselho cobrou isso ao longo do tempo. Mas está aqui, ó, tem uma obrigatoriedade. Sabe o que fala o artigo 15 da Lei 5.194? Todo serviço de engenharia, todo contrato de um serviço de engenharia que não tiver um profissional legalmente habilitado é considerado nulo. Nulidade do contrato. Então, se você vai contratar um empreiteiro lá para pessoa jurídica de agente privado e não tiver um profissional legalmente habilitado, não faz. Tá? Piorou, né? Elabora o contrato com a empresa terceirizada. Tem que ter elaboração do contrato. O contrato tem que ser formal, artigo 5B da Lei 6.019. Aí, o que você faz? Fornece a contratada informações sobre os riscos ocupacionais do canteiro, para que ela possa elaborar o inventário de riscos dela. Tá? Solicita o inventário de riscos. Você forneceu as informações, agora você solicita o inventário, quer ver se ela fez. Né? Então, toda a base legal está aqui, ó, pessoal. Daí você vai avaliar esse inventário de riscos. Se ele for bom, você coleta os dados e aproveita os dados. Se não for bom, você mesmo faz o inventário de riscos dele. Você identifica perigo e avalia os riscos das atividades da contratada. Tá? Ou troca de fornecedor. Troca de empresa. Tá? Aí o que você vai fazer? Você atualiza o inventário de riscos do canteiro de obras. Tá? Então aqui fecha o inventário de riscos do canteiro de obras. Não acabou. Você determina os controles dos riscos de acordo com os dados do inventário de riscos e atualiza o plano de ação do canteiro de obras. Tá aqui, ó, o plano de ação. Tá toda a base legal aqui para vocês, ó. Tá certo?